Agora, professor Pastore, eu escuto o senhor falar e vejo uma coisa interessante, como os países modernos, essa integração de governo, empresa e trabalhador vem funcionando e vem se readequando a cada instante a essa mudança da natureza do trabalho, né? No Brasil, nós vimos as empresas com esse senso de urgência, o ensino, as escolas, eu tenho certeza que seriam grandes parceiros. Nesse tripé, a parte atrasada é o governo. O governo é que parece que vem criando problemas no sentido de a legislação trabalhista não é respeitada, há uma teoria muito anti-mercado ou anticapitalista, no sentido que o Estado tem que proteger sempre o trabalhador. Parece que não existe maturidade política e econômica para fazer parte desse tripé. Como o senhor vê cada um desses atores, mas principalmente o governo? Por que o governo está tão atrás nessa corrida contra o tempo que as empresas e parte do setor de ensino já estão tão adequadas? Você tem toda a razão, é questão de atitude mesmo, de valores, né? Questões ideológicas. Nós temos aqui 2 focos de desconfiança no Brasil que são muito graves e muito corrosivos do crescimento econômico. Primeiro é um clima de desconfiança entre empregado e empregador, Sim. que vem de longe e que é alimentado por vários fatores, dentre eles legislação, sentenças voluntaristas, essas coisas todas. Em segundo lugar, um clima de desconfiança entre governo e capital privado. Ele não se conforma. O governo atual, por exemplo, além de ele não gostar de privatizar a empresa, ele está invocando com as empresas que já são privadas. É uma coisa incrível isso aqui. A empresa já é privada há décadas, está funcionando bem, está dando lucro, mas ele não se conforma. Então, esse clima de desconfiança ideológica, não é? No âmbito macro e no âmbito micro, são muito ruins. Quer dizer, você vê que o Brasil tem desafios grandes pela frente. Dentro de toda a potencialidade que nós temos, que nós não vamos precisar falar aqui do potencial imenso verdade. Que esse país tem pela frente. Agora, professor Pastore, o senhor que é um grande estudioso desse tema, existe algum país que conseguiu sair desse clima de animosidade para um clima de cooperação e fazer uma transformação importante nessa visão das leis trabalhistas? Veja, esse é um processo histórico demorado, não é? Que a gente não consegue fotografar. Você pode, na melhor das hipóteses, filmar com muita paciência, né? Mas você tem países que estavam numa situação muito pior do que o Brasil hoje e saíram disso. Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que há 50 anos atrás estava muito atrás do Brasil, não é? Agora, aí, o que é? Entendimento entre governo, empresa, escola, família, trabalho. Essa é fundamental. O próprio Japão, guerras, bomba atômica, etc., passou por um processo recessivo longo, mas isso se manteve, não é? Mas isso repousa muito nas instituições que esses países conseguiram construir, né? Uma vez eu fui ao Japão, junto com um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, fazer uma visita à Universidade de Sofia, lá em Tóquio, para um professor de Direito do Trabalho. E chegamos lá e a primeira coisa que o ministro perguntou ao professor: quantas ações trabalhistas o senhor tem aqui? Ele falou, aquele tempo lá, 4.000. Aí o ministro falou 4.000 e tal. Aí ele falou para o nosso intérprete, né? Ele não entendeu. Faz a minha pergunta de novo para ele. Ele fez a pergunta em japonês, 4.000. O ministro falou, não tô, escreve aí para mim. 4.000 mesmo? Só 4.000? Aí o professor falou, e vocês têm quanto lá? Naquele tempo tinha 2,5 milhões. Ele falou, 2,5 milhões. O professor japonês falou assim, peraí, falou para o intérprete, acho que ele não entendeu direito aí. 2,5 milhões? Escreve aí para mim, né? Um espanto. Aí nós perguntamos, mas por que só 4.000? Assim, porque aqui nós resolvemos 99% dos problemas no chão da fábrica, no entendimento entre empregado e empregador. A nossa cultura é essa, e é isso que nós estimulamos. As nossas instituições estimulam isso.
Nós montamos um sistemazinho de mediação, tal, de conciliação, e eles funcionam e acabou. Veja a força econômica que tem uma coisa dessa. Não é? É uma instituição. A força econômica que isso tem. E a força predatória que tem a outra, que é o nosso caso, que hoje tem 5,5 milhões de ações trabalhistas num clima da mais absoluta desconfiança, novamente, apesar da reforma trabalhista ter atenuado isso aqui. Né? Mas é interessante, porque a reforma trabalhista, em parte, tenta estimular essa cultura de conciliação, de entendimento, de chegar a um acordo meio... E aí nós temos, por outro lado, puxando uma justiça do trabalho que vai contra esse esforço de mudança cultural, porque isso é o início de uma mudança cultural. Que vai contra, mas que vai a favor da tradição cultural de desconfiança. Que tem força também. Né? Isso tem força ideológica, política, social, individual, comportamental, psicológica, tem força. Então, você vê, a justiça... a reforma deu um passo para inovar, né? Para aumentar a confiança entre as partes, né? Mas os nossos magistrados, com raras exceções, eu respeito muito a Justiça do Trabalho, eles insistem em adotar outro tipo de estratégia que não é boa para o país, não. Mas ela vem ajudando a mudar pelo menos a relação, eu vejo na parte de serviço muito, né? Ou seja, o entendimento entre as pessoas. As pessoas não querem uma legislação muito engessada, quem trabalha hoje, né? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, você pega o caso daqueles que trabalham em plataformas digitais, Sim. Não é? Volta e meia tem uma ação na Justiça do Trabalho onde se reivindica o vínculo empregatício. O Supremo costuma não dar o vínculo. A Justiça do Trabalho está dividida, hora dá, hora não dá, mas tem dado bastante, né? Bom, se você perguntar, e isso foi feito através de pesquisa, o que os trabalhadores querem, eles falam, eu quero tudo menos vínculo. Eu não quero vínculo. É isso. Eu quero flexibilidade. Agora, eu quero uma proteção. Eu quero proteção com flexibilidade. Não quero vínculo. Então... está aqui um caso formado em que a instituição precisa se ajustar à realidade, e não o inverso, né? E é possível criar algum tipo de proteção com essa flexibilidade? É possível combinar essas duas coisas? Olha, isso ainda não foi, digamos assim, generalizado no mundo. Os países estão todos atrás disso e não conseguiram ainda resolver essa questão de uma maneira adequada. Mas há algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, na Alemanha, eu gosto muito desse caso da Alemanha. Vamos supor, o sujeito ele é um ator de teatro, é um freelance, trabalha por plataforma e tal, muito bem. Para ele ser contratado por uma temporada de 1 ano no teatro, ele precisa mostrar que ele tem um vínculo com a Previdência Social, pública ou privada, e que esteja adimplente. Muito bem, aí o teatro contrata. E ele vai pagando a contribuição previdenciária ao longo do tempo. Como é que ela é dividida, essa contribuição? Ela é em 3 partes. Ele paga metade da contribuição. Vamos supor, se a contribuição for 20%, ele paga 10%. O teatro paga 5%. E o governo pagava 5%. Né? 10, 5 dá 20. Por que o governo paga? Porque o governo acha mais barato isso do que manter o sujeito no seguro-desemprego. Muito bem. Quando acaba a temporada, como é que ele faz? Ele tem algumas alternativas. Primeira, ele pode pagar os 20% sozinho. Mas se ele tiver ruim de dinheiro, ele tem uma segunda alternativa. Ele paga um pouquinho só. Paga metade. Mas se ele tiver muito ruim, não paga nada. Mas qualquer que seja a solução que ele adotar, se ele pagar 100%, o benefício futuro dele vai continuar intacto. Mas se ele pagar metade, o benefício futuro dele vai reduzir um pouco. Se ele pagar 25%, vai reduzir um pouco mais. Mas ele pode arranjar um outro contrato o ano que vem, e no ano que vem, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou pagar aquilo que eu deixei de pagar. E vou até falar com o teatro aqui, porque como eu tive um sucesso muito grande na outra peça, eu vou querer que o teatro, em vez de pagar 25%, pague 30%. Vou negociar com ele. Negocia. E ele recompõe aquilo que ele perdeu. Então, ele está protegido. Quais são as proteções que ele tem? Doença, acidente, aposentadoria, pensão, reabilitação, as coisas básicas ele tem. Uhum. Então, não é uma coisa generalizada isso, mas a gente precisa olhar para esses exemplos e ver de que maneira nós podemos adaptar aqui na nossa cultura tupiniquim do Brasil, né?